vivo? Aos vivos e a cores de volta. Depois do nosso cafezinho com bolacha, galerinha. Depois do nosso cafezinho com bolacha. Estamos aos vivos com a temática da Segunda Grande Guerra. Eu parei bem aqui na Operação Barbarossa, quando as tropas nazistas invadiram a União Soviética, colocando de lado o Tratado Ribbentrop-Molotov. Na realidade, o camarada Stalin já começava a se preparar porque sabia que o Hitler tinha sonho nas áreas fornecedoras de trigo, de petróleo, e a Rússia, a União Soviética, era um tamanho gigantesco império, não é não? E lembre-se do anticomunismo. Lembre-se do anticomunismo, perfeitinho? Vou passar a imagem, olha, a chamada tática da terra arrasada. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você, ó. Sempre que unidades do Exército Vermelho da União Soviética forem obrigadas a recuar, todo o material rodante ferroviário há de ser retirado também. Ao inimigo, aos nazistas, não se deixará uma única máquina, um simples tanque, uma libra de pão ou uma latinha de óleo. As fazendas, os kolkhozes, os fazendeiros sairão com todos os seus animais. Entregarão ao Estado suas reservas de cereais para o envio à retaguarda. Tudo que não puder ser carregado será destruído. Seja cereal ou ferro, combustível, ou metais não ferrosos, ou qualquer propriedade de valor. Essa parte última aqui é denominada na história de tática da terra arrasada. Olha aí, ó. As tropas nazistas adentrando em Stalingrado e, na realidade, a população russa, quando via a iminência da chegada dos alemães, incendiavam as casas, os celeiros, destruíam as trilhas, as pontes. A ideia era essa daí, que mesmo numa vitória dos nazistas, não teria muitos frutos. Então você está vendo aí em vermelho as áreas que foram ocupadas pelas tropas do Hitler ou seus aliados, incluindo a Itália, o norte da Itália, do Benito Mussolini. Ele dominou a Europa quase toda. Só não conquistou a Inglaterra, nunca no campo das batalhas tantos deveram a tão poucos, e nem entrou no território soviético, né? Nem tomou Moscou e nem vai tomar também a cidade de Stalingrado, que vai ser a batalha mais longeva da Primeira Guerra. Nós vamos mundializar o conflito, olha. Depois de Pearl Harbor, dezembro de 41, que as tropas japonesas atacaram Pearl Harbor, tivemos a entrada dos Estados Unidos no conflito, e aí começa um novo cenário de guerra lá no Oriente, vamos dizer assim, lá nas chamadas Batalhas do Pacífico. Respeite Batalhas do Pacífico, que os Estados Unidos praticamente lutavam sozinho contra o Império do Sol Nascente, o Império Japonês. Então, aos pouquinhos, você vai ter um avanço norte-americano no Pacífico e depois na Ásia. E dentro da Rússia, da União Soviética, o exemplo principal de resistência, e ali vai ser, vamos dizer, a primeira derrota flagrosa do Hitler na Primeira Guerra Mundial, que foi Stalingrado. Napoleão desconsiderou a história porque não conhecia a Rússia. Na época da invasão napoleônica, desprezou a geografia, o soldado inverno, lembra da invasão napoleônica à Rússia, desastrosa, que ele levou 600 mil homens e só retornaram 60 mil. Se Napoleão desconsiderou a geografia, o Hitler desconsiderou a história. Ah, papai! Se o Hitler tivesse estudado história, não teria repetido o mesmo erro de Napoleão Bonaparte. Então, estou dizendo para você que o conflito se torna mundial.
Haja visto que você tem batalhas no Pacífico, no Oceano Atlântico, aí nós vamos ter um problema para nós, na Europa e na África, claro. Para nós, olha, começava a ver os alemães a fazer uma espécie de bloqueio naval dos produtos que saíam da América Latina e iam abastecer a Inglaterra e parte da França. O Hitler começou a fazer uma espécie de embargo. Ah, papai! Isso vai resultar, por exemplo, no bombardeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Notadamente, vai resultar o Brasil ter que declarar guerra às forças do eixo. A opinião pública vai sair às ruas. Tio, mas o Vargas, que governava o Brasil, tinha assim, uma certa afinidade pelos nazistas, pelos fascistas, pelas forças do eixo. Além do mais, havia uma grande, vamos dizer, colônia de imigrantes italianos, alemães e japoneses no Brasil. Então era mais fácil a gente entrar em guerra contra as forças aliadas, já que o Vargas era anticomunista, do que contra as forças do eixo, eu sei. Mas depois do ataque de navios nazistas a navios brasileiros, a gente vai ter que declarar guerra às forças alemãs, até porque o Vargas fez um acordão econômico com os Estados Unidos. Faça o print dessa parte aí, galerinha, por favor, em italiano. Ok, Dom Fernando. Ok, galerinha de Francisco Aires. Francisco Aires é antes de chegar em Floriano. Floriano é a princesa do sul. Antes de chegar em Floriano, à esquerda, Francisco Aires. Galera de Eliseu Martins, que é a porta de entrada na região do Gurgueia. Meus pimpolhos, minhas princesas, lá de Dom Inocêncio, terra boa. Terra da Rede Caroá, viu? Do Piauí para o mundo. Terra do sanfoneiro, do forrozeiro. Terra do bode também. Alô, Canavieiras, rapaz. Canavieiras, às margens do rio Gurgueia, se eu não me engano. E galera de Baixa Grande do Ribeiro, que é a cidade que mais cresce no Piauí, proporcionalmente em população, é Baixa Grande do Ribeiro. Mais de 1.000 habitantes por ano. Respeito e crescimento em Baixa. BGR. Olha aí o ataque japonês a Pearl Harbor. As fotografias, importantes fotografias aí, os registros. Isso vai ser veiculado nos Estados Unidos. E rapidamente o Congresso norte-americano declara guerra ao Japão, passa a fiscalizar os japoneses. Havia muitos japoneses dentro dos Estados Unidos. E eles passam a ser vigiados de perto. Passam a ser, entre aspas, vistos como inimigos em potencial dentro do país, por isso a vigília norte-americana a eles. Aqui no Brasil eram os alemães, os italianos e os japoneses. Pearl Harbor.
O Japão escolheu atacar Pearl Harbor especificamente em um domingo, por imaginar que os norte-americanos estariam menos alertas naquele dia. Tipicamente é o dia do Senhor. Domine, dia do Senhor, é um dia de descanso no Ocidente. Então, após sobreviver à base naval dos Estados Unidos, quando o comandante japonês Mutsu Fuchida gritou as famosas palavras Tora, 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 arrocha, 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 estava informando aos compatriotas que o ataque tinha ocorrido como planejado. Respeite pipoco em Pearl Harbor. Olha, tem um filme, claro, romantizado sob a ótica de Hollywood e dos Estados Unidos, chamado Pearl Harbor. Muito, muito, muito bom. De boa? Vou passar, porque aí está os Estados Unidos fazendo a reação ao Japão. Deu aí para ver primeiro, o Japão tinha feito o ataque a Pearl Harbor. E agora nós estamos tendo as tropas norte-americanas que estão aos pouquinhos, olha. Papai! Aqui é chamada Batalhas do Pacífico. E você está vendo as setazinhas, que são os norte-americanos que estão cada vez mais se aproximando do Japão, tomando ilha em ilha, o sul do território da Manchúria, que o Japão tinha invadido, tomado da China, por último, Iwo Jima, e aí para fechar com chave de ouro, na interpretação dos norte-americanos na época, os japoneses não se rendiam, então a decisão forçar o rendimento, o ataque atômico em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. As famosas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Essa fotografia aí mostra navios norte-americanos aportando em algumas ilhas e transformando elas, depois de conquistadas, em bases norte-americanas mais próximas do Japão. Deu para ver aí, ó? Bases norte-americanas mais próximas do Japão. Vamos para o final do conflito, vamos para o final da guerra, para a gente depois fazer o holocausto, né? Mostrar imagens. Primeiro você está vendo que as forças aliadas se tornaram mais fortes à medida que você teve a entrada dos Estados Unidos, a entrada da União Soviética. E lembre-se que os Estados Unidos estão entrando assim, numa boa, e eu aqui, só de camarote. Mas o principal vai ser o famoso Dia D, orquestrado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, o dia decisivo, que era utilizado o nome Dia D, porque naquela época nós tínhamos várias formas, vamos dizer assim, de escuta, de bisbilhotinagem, de tentativa de saber o que o inimigo estava fazendo, de agentes secretos, de conseguir decifrar as mensagens secretas. E o dia D era dia D que os alemães sabiam que ia ocorrer, só que ninguém sabia. Os alemães não sabiam qual seria a data. 6 de junho, nós vamos tomar o norte da França, a retomada da Normandia. Lembrar que o sul da França continuava sendo colaboracionista com Hitler, mas havia uma guerra de resistência ao sul. Bacaninha? Por acaso, o Brasil do Getúlio Vargas decidiu entrar do lado dos aliados. Opa! O Brasil do GG decide entrar ao lado dos aliados. E aí, a gente vai criar a FEB, Força Expedicionária Brasileira, a FAB, Força Aérea Brasileira, para lutar ao lado dos aliados no norte da Itália, ajudar as tropas norte-americanas a vencer as forças fascistas e nazistas. E aí, a derrocada do Hitler era só uma questão de time, principalmente pela derrota em Stalingrado. Era só uma questão de time. Enquanto isso, os nazistas tomaram a decisão da chamada solução final, que vai ser o Holocausto Judaico. Deixa eu anotar aqui, ó. Que vai ser o Holocausto Judaico. Os nazistas tomam a decisão de exterminar aí os campos de concentração, os campos de extermínio,
os fornos das fábricas utilizados em larga escala para poder executar seres humanos. E aí inenarrável, né? O que os nazistas fizeram com os judeus nos campos de concentração. Nós vamos ter uma outra aula e a gente vai dar uma pincelada com essa temática. O foco hoje ainda não é ela. Aí lembrar que enquanto isso ocorria na parte ocidental da França, os comunistas tomavam o leste europeu. Eita, rapaz! Os comunistas tomavam o leste europeu, Hungria, Tchecoslováquia, daqui a pouco entrando na Polônia. E as forças aliadas estão fechando a Alemanha. Ó. As forças aliadas estão fechando a Alemanha. Ah, papai! As forças aliadas estão fechando a Alemanha. Se há as forças soviéticas vindo do Oriente, há as forças dos Estados Unidos e da Inglaterra indo via Ocidente, tomar até o norte da França. Vão recuperar, em menos de 3 meses depois do dia D, a cidade de Paris. O Hitler está enclausurado. Então, o Hitler toma a decisão. Na verdade, quando o Hitler comete o suicídio, uma parte dos líderes nazistas já estavam negociando com o Ocidente a rendição, viu? Uma parte do Ocidente já negociava, uma parte dos nazistas já negociava com o Ocidente a rendição. E o ataque dos Estados Unidos da América ao Japão, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki são atacadas pelas bombas atômicas norte-americanas. O fim da guerra, a Europa estava arrasada, meus pimpolhos, arrasada, e já começava um novo cenário de conflito. Não mais europeu, já que a Europa está em frangalho, e, vamos dizer assim, ao final da Segunda Guerra, emergiram 2 novas superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E já vai haver um clima de tensão. E esse clima de tensão vai perdurar por 40 anos na chamada Guerra Fria. Dom Fernando, deixa um minutinho na tela aí para a galerinha fazer o print, por favor. Dom Fernando. Beleza, Dom Fernando. Mudou. Vamos lá. Olha essa imagem aí, galerinha. Icônica, importante. Porque ela mostra o cenário até onde chegaram as forças nazistas. Professor
o Hitler dominou praticamente toda a Europa. Praticamente toda a Europa. Como você vê pelo mapa, você só não vai ter o símbolo da suástica nazista, a bandeira alemã também, praticamente na Inglaterra, na Península Ibérica, porque no restante as forças nazistas tomaram de conta de tudo, velho. De tudo. Ocuparam a Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria, Iugoslávia, a Península Balcânica, a Grécia, entrar no norte da África. Lá no norte da África vai haver choque com as forças inglesas, as forças francesas e norte-americanas. Lembre que para a África, o grande industrial Porsche alemão criou o Fusca. Lembra do Fusquinha? Muito famoso aqui no Brasil, com a Volkswagen, o carro do povo. E o Fusquinha nasceu como um carro popular na Alemanha, mas estrategicamente nasceu também para poder atuar no norte da África, numa região de clima árido, seco, sem água e com muita terra. E aí quem lembra, o motor do Fusca, diferente dos outros automóveis, ele não fica na frente, ele fica atrás, para não pegar muita areia. E ele é refrigerado, não é a água. Ah, tio, mas o carro do papai tem água. Eu sei. A água serve para refrigerar o motor. Mas o Fusquinha, ele é refrigerado não a água, mas a ar. Então, estou colocando aí, ó, que o Hitler conseguiu expandir os tentáculos, respeito e expansão, né? Ai, papai. Respeito e expansão do Adolf Hitler. Só não chegou aqui em Stalingrado, a grande resistência, bacaninha, e a resistência que havia das forças aliadas começaram também a resistir no norte da África, enfrentando as forças nazistas. Bacana? Tá aí uma propaganda antinazista, essa daqui da Rússia, da União Soviética. Se você perceber, o cartaz coloca uma família de russos sendo ameaçada por uma baioneta, uma arma de fogo com a faca e o símbolo do nazismo. É para unir o povo russo soviético contra, claro, os nazistas. A segunda imagem é norte-americana, porque ela mostra a Estátua da Liberdade. Aí lembrar que os Estados Unidos sempre se propuseram como o ícone das liberdades, e coloca, aí naquela época de King Kong, coloca aí um monstro bicéfalo. E o monstro bicéfalo coloca em primeiro plano um monstro dos olhos vermelhos, com capacete com o símbolo da Alemanha, cara de mal e o bigodinho, ó. Veja que é um rosto do Hitler. E o outro é com os olhos puxadinhos, do imperador do Japão, a cara de raiva, sangue, olha o sangue na faca. Nós vamos deixar isso acontecer? Não. Nós não vamos deixar isso acontecer não, brother. Vamos deixar os nazistas e os japoneses entrarem no nosso país e acabar com as nossas liberdades? Não. Nós vamos produzir até o limite. E a nossa produção vai ser a nossa salvação desses dois horrores no mundo. É um cartaz norte-americano conclamando o povo numa espécie de nacionalismo para que o povo trabalhasse, produzisse em prol da defesa da nação contra essas duas ameaças externas. Por último, nessa montagem que você tem, notadamente nós estamos destruindo o nazismo. Então aqui você tem uma bandeira, um braço com a bandeira da França, um braço com a bandeira da Inglaterra, a entrada dos Estados Unidos e a entrada da União Soviética. E nesse cenário, esses quatro grandes estão se aliando contra o nazismo. Não é para ser, não. Não.
Pode ser. Não sei, vou pesquisar. A intérprete me perguntou, tio, é verdade no Brasil que quem faz uma tatuagem do nazismo pode ser preso? Olha, eu não tenho essa propriedade jurídica para responder. Mas, tio, por que é que pode e tem uma perseguição e uma ojeriza maior aos nazistas, que era uma ditadura, e, por exemplo, não tem aos comunistas, que inclusive tem o Partido Comunista do Brasil? Eu posso montar o Partido Nazista do Brasil? Não, galerinha, o Partido Nazista não pode. Por quê? Porque o nazismo, ele estabeleceu que havia uma raça superior e que tinha como uma das bandeiras a destruição, a morte, a extinção de outras raças, notadamente, por exemplo, o antissemitismo. Isso não existe no comunismo, apesar de os dois terem chegado ao poder e implantar governos ditatoriais, mas isso não existe no comunismo. Bacana? A grande ojeriza ao nazismo é pelos horrores que foram feitos na Segunda Guerra Mundial e a concepção ideológica de achar que uma raça é superior e pode extinguir outra raça, já vista o famoso Holocausto. Vou passar aí a famosa Batalha de Stalingrado. É a mais longa, é a que tem o maior número de baixas, é o que tem o maior número de mortes, e aqui o Hitler foi derrotado, à medida que ele não consegue avançar após Stalingrado. Batalha de Stalingrado representa uma derrota das forças nazistas e o início do avanço soviético sobre o Terceiro Reich. Então, aos pouquinhos, a União Soviética vai começar a libertar o leste europeu dos nazistas. Eu coloquei libertar entre aspas, porque daqui a pouco você vai ver, meus pimpolhos, o leste europeu sob governos ditatoriais comunistas. Então está saindo o nazismo e no leste europeu vão nascer alguns países sob a influência da União Soviética e vão ser governos ditatoriais. E aí, por último, a entrada das tropas soviéticas em Berlim. Oxê! Berlim, os arianos, os nazistas foram tomados pelos eslavos, os comuna. Foram sim. E esse cartaz aí, propagado na União Soviética, mostra um soldado vermelho, você vê pela cor, dando um fatality aí no Adolf Hitler. Bacaninha? Show! Batalha de Stalingrado. Stalingrado. Tá aí mais outra imagem de Stalingrado. É a batalha mais longeva da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado. Aqui eu coloquei soldados alemães. Opa! E soldados soviéticos, russos. Ah, papai. E eles também utilizaram da tática da terra arrasada? Também. A Batalha de Stalingrado é considerada um dos conflitos mais cruciais e dramáticos da Segunda Guerra. O cercado à cidade durou cerca de 6 meses e acabou com os soviéticos evitando a invasão nazista no território da União Soviética. Com um número estimado de mortos de 1,8 milhão de pessoas, ou seja, quase que a população, mais da metade da população do Piauí, pereceu em uma guerra. De novo, mais da metade da população do Piauí pereceu em uma batalha, em uma batalha, não em uma guerra, que é Stalingrado, a mais sangrenta, a mais dolorosa de toda a história. De boa, deixa um minuto na tela aí para Cauane, para a galerinha de Eliseu, de Dom Inocêncio. Alô, Dom Inocêncio, rapaz. Alô, Francisco Aires. Será que tem aos vivos lá em Canavieira também, galerinha? Minuto na tela, meu amigo Dom Fernando.
Fernando, ok, Dom Fernando. Vamos passar a imagem. Olha a curiosidade que eu encontrei na internet, que essa daí eu peguei e coloquei do mesmo jeitinho. Os soviéticos treinaram cerca de 2.000 mulheres para atuar como franco-atiradoras durante a Segunda Guerra. Oh, las ninas treinadas para a batalha. Algumas delas chegaram a ficar entre os militares mais mortais do Exército Vermelho. Ah, papai! Eu costumo brincar dizer que as mulheres veem os detalhes melhores do que os homens. Provavelmente são de uma mira pontiaguda mais melhor do que os homens. Ah, papai, elas veriam os detalhes. As mais famosas dessas atiradoras certamente foram Rosa Chanina e Lyudmila Pavlichenko, com mais de 300 mortos as duas. Ah, papai, 300 mortos. Imagine duas mulheres, só duas mulheres na Batalha de Stalingrado, mais de 300 mortos. Foram treinadas, né? Franco-atiradoras, tira ao alvo. Tchum, ali é o nazista. Tchum, ali é o nazista. Tchum. É guerra, velho. Guerra é guerra. A imagem mostra para você o famoso dia D. Olha aí o cenário de ocupação dos nazistas. Aqui é o norte da França, é uma praia francesa chamada Normandia, dos normandos, dos vikings. E veja que vai ser arquitetado vindo da Inglaterra. Tchum, tchum, tchum. Norte-americanos, canadenses, franceses e ingleses na maior operação aéreo-naval da história, o famoso Dia Decisivo. O Dia D. Quase 200.000 homens, 15.000 barcos, 600 navios, milhares de aviões. Deixa eu mostrar a imagem. Ó. Aí era utilizado o nome Dia D para que os agentes secretos e os bisbilhoteiros nazistas não descobrissem a data que estava sendo planejada de um mega ataque vindo da Inglaterra, orquestrado por tropas norte-americanas para recuperar o norte da França, a praia da Normandia e depois ir até Paris, né? Se eu entrasse dentro do território francês, a posteriori, evidentemente, seria feita a invasão até Paris. E o Hitler estava sabendo disso. O Hitler estava sabendo disso. Só não sabia qual era a data. Então, evidentemente, que vai ser um sucesso o famoso Dia D com tropas norte-americanas, inglesas, canadenses e francesas. Haviam muitos franceses que moravam na Inglaterra e que se alistaram aí na tomada do norte da França, da chamada Normandia. De boa? Quem já assistiu O Resgate do Soldado Ryan? O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? Eu acho que é do Steven Spielberg. Ele mostra de forma assim muito realista esse desembarque dos soldados aí no norte da França, muitas fotografias, muitas imagens da época, como os ingleses e norte-americanos conseguiram adentrar no norte da França. O resgate do soldado Ryan. Está aí Montgomery, norte-americano, nos navios adentrando. Em números, cerca de 7.000 navios participaram da invasão desses 1.200 navios de guerra. Sabe quantos destroyers haviam na Alemanha? Haviam nazistas? 26. Destroyer é um navio rápido de guerra, né, que abre rapidamente um bloqueio. Quantos haviam dos nazistas? 26. Notadamente, o número que você tinha
chegando aí dos aliados era infinitamente superior. Cerca de 25 mil soldados aliados foram colocados atrás das linhas inimigas, principalmente por aviões que despejavam nos paraquedas e os caras fecharam os nazistas. Iha! Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Ele tá caindo lá por trás. Tanques de guerra. Tudo sem imaginar aí para poder tomar o norte da França. Então, as tropas foram apoiadas por 12 mil aeronaves. Os nazistas tinham no norte da França menos de 100. Ah, papai! 10 mil veículos foram entregues nas 5 praias no norte da França. Na verdade, eu costumo brincar assim, ó. Uma guerra fora dos Estados Unidos, para os norte-americanos, é um show. Por quê? Porque a indústria bélica trabalha assim de vento em popa. Então, nesse cenário, depois que os Estados Unidos entraram na guerra, a indústria bélica norte-americana talvez não tenha altura. Agora voltamos a ter com a chinesa, né? Eles fabricavam um jipe a cada segundo. Como? Um jipe a cada segundo. Um avião a cada 3 minutos. E a cada 3 dias, um navio de guerra. Ah, papai! Respeite a indústria bélica dos Estados Unidos, velho. Somente no dia D, 4.400 soldados aliados foram confirmados como mortos, com mais de 9 mil feridos ou desaparecidos. O número exato de vítimas alemãs no primeiro dia deve ter ficado entre 4 mil e 9 mil pessoas. No primeiro dia. Ah, pipoco, menino. Aí é uma batalha, meu amigo. A batalha do famoso dia D. E aí, por último, incrível, o Hitler não assistiu, porque não queria ver essa humilhação em vida. Os soviéticos eram eslavos. Na interpretação da superioridade da raça ariana dos nazistas, os eslavos eram inferiores. Os eslavos eram inferiores aos arianos, aos alemães. Incrível, a cidade de Berlim está sendo ocupada pelas tropas eslavas comunistas. O Hitler não aguentou e cometeu suicídio. Bacana. Embora a Alemanha tenha assinado a sua rendição oficialmente no dia 8 de maio, os comandantes nazistas já estavam negociando com os aliados havia semana, sem que o Hitler soubesse de nada. Um dos documentos que acordava a retirada das tropas nazistas da Itália, inclusive foi firmado na véspera do suicídio de Hitler, 30 de abril. E o militar alemão que intermediou a coisa toda negou a sua participação no pacto até a morte do Führer ser confirmada. Na verdade, a Alemanha já sofria com a guerra já fazia 6 anos. A guerra longa se torna impopular. O Hitler começa a perder prestígio dentro de casa. E quando você começa a ser derrotado dentro de casa, questionado dentro de casa, não tem como você sustentar uma guerra fora. Já visto que precisa todo o esforço interno da nação, do povo, para manter o foco na guerra. E, na realidade, o povo alemão percebia o sofrimento que o povo estava sofrendo e alguns chefes nazistas resolveram fazer um acordo em separado antes mesmo de o Hitler sair do cenário. Bacaninha? Os Estados Unidos e os aliados, olha aí, já foi questãozinha do Enem. Nós vamos ter na próxima aula algumas questõezinhas sobre essa temática. Já foi questãozinha do Enem. Capitão América! Essa capa de revista norte-americana mostra o Capitão América se defendendo de uma bala de um agente nazista e dando um patef, tibunfo,
dando um fatality no Hitler. Na verdade, essa imagem melhor seria se fosse o Stalin dando um fatality no Hitler. Segunda imagem mostra a Inglaterra como Amazona, bacaninha, e essa Inglaterra como Amazona liderando a quantidade de outras Amazonas, inclusive tem uma Amazona ali ao fundo, ó, o Brasil. E o cavalo pisa sobre os símbolos dos países inimigos, a suástica Alemanha e também a bandeira do sol nascente, El Japão. Ali por trás você tem, vamos dizer assim, o México, Cuba, os Estados Unidos, a União Soviética, vários países unidos sob a liderança dessa grande Amazona, que é a rainha britânica, a Inglaterra. E para fechar, aí você tem uma águia, e ao fundo tem as cores do El México, México por la liberté, México pela liberdade. O verdinho, o branco e o vermelho, as cores da bandeira mexicana, e essa águia está, olha, triturando pela liberdade o símbolo do nazismo. Perfeito? Tá aí o famoso Holocausto, aqui tem muitos filmes que narram isso, bacaninha. O menino do pijama listrado. Opa, O menino do pijama listrado. Quem não assistiu, deve assistir, galerinha. Próxima aula eu vou dar dicas de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, viu? O menino do pijama listrado. O pianista. Filme. O pianista. E vários outros filmes narrando Diário de Anne Frank, narrando o que foi, vamos dizer assim, a solução final dos nazistas. A solução era a matança em escala industrial de seres humanos. Uma política institucionada pelo Estado nazista de eliminar homossexuais, judeus, testemunhos de Jeová, cigano, mas principalmente com os judeus. Aí a solução final do lado ocidental não foi menos dolorosa. Tá? Claro que não teve a quantidade de mortos que o Hitler fez com o povo judeu dentro dos campos de concentração. Mas Hiroshima, esse sol artificial com a bomba jogada do Enola Gay, né? Notadamente vai resultar na morte instantânea ali em Hiroshima de 80 mil pessoas. Fora as consequências a posteriori de doenças, de câncer. E 2 dias, 3 dias depois foi jogada na cidade de Nagasaki. Mas pelo menos 60 mil japoneses pereceram em um piscar de olhos. Então, diante disso, o governo japonês, para evitar uma terceira bomba atômica, talvez sobre a cidade de Tóquio, o governo japonês assinou a rendição. E eu já li uma interpretação sobre a bomba atômica e dizem que os Estados Unidos a jogaram no Japão para, entre aspas, mostrar à União Soviética o seu poder militar. Pode ser também, né? O seu poder de destruição. Pode ser também. Tio, ali é um prenúncio do que a gente ia ter com a Guerra Fria. Pode ser também. Tio, mas eu vi também dizendo que era para forçar os japoneses a assinar a rendição e evitar baixas de tropas norte-americanas. Pode ser também. Tio, é para mostrar ao mundo que quem manda no cenário de poder militar é no Zé Uá.
Pode ser também. Então, várias interpretações sobre as bombas atômicas. Lembrar, 6 de agosto, 9 de agosto, Hiroshima e Nagasaki. A bomba que explodiu em Hiroshima no dia 6 de agosto emitiu uma onda de calor 40 vezes mais quente do que o Sol naquele momento. Matou instantaneamente pelo menos 80 mil pessoas e destruiu 70% da cidade de Hiroshima. As únicas coisas que se encontravam próximas ao local onde a bomba caiu e que sobreviveram à explosão foram algumas árvores da família Ginkgo, que continuam vivas até hoje. É uma curiosidade para você ver o quão destrutivo foi a bomba atômica de Hiroshima e no ano 3 dias depois, sobre a cidade de Nagasaki. Deixa um minutinho na tela aí, Dom Fernando, por favor. Aí, claro, a Segunda Guerra vai terminar oficialmente em 2 de setembro. Os japoneses, a bordo do SS Missouri, assinaram a rendição. Oh, derrota! Oh, derrota! O temor, uma nova bomba atômica, quem sabe, quiçá, sobre a cidade de Tóquio. E aí, claro, a cúpula militar japonesa. Quem lembrar, aqui no finalzinho ainda da resistência japonesa, antes de Hiroshima e Nagasaki, é o cenário dos famosos kamikazes, que eram aqueles pilotos suicidas japoneses que colocavam muitos projéteis nos aviões e, para evitar que as tropas norte-americanas aportassem nas ilhas próximas ao Japão, elas se deixavam uma espécie de piloto suicida, né? Os chamados kamikazes. Mesmo com a atuação dos kamikazes no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, mas o Japão já estava todo encolhido à medida que os norte-americanos dominaram todo o entorno do arquipélago do Japão. Daí finalizou a guerra. As luzes tinham se apagado por 6 anos. E lembrar que a Primeira Guerra tinha sido a guerra para acabar com todas as guerras. Mentira! E aí, olha o que é que já está o prenúncio do nascimento. O prenúncio do nascimento também da famosa Guerra Fria. Antes da Guerra Fria, olha, os acordos de paz feitos entre os 3 grandes, antes de o Hitler cair, quem são os 3 grandes? Inglaterra, Winston Churchill, Joseph Stalin, da União Soviética, e meu amigo Franklin Delano Roosevelt, o Roosevelt dos Estados Unidos. São esses 3 grandes que estão fazendo, vamos dizer assim, os prognósticos de uma Europa pós-nazismo, pós-Segunda Guerra. Como será uma Europa depois
que a gente tirar o Hitler do cenário europeu e o mundo do domínio dos regimes totalitários. Ali decidiu-se em Teherã, no Irã, que era domínio inglês, no Irã, o famoso dia D, para libertar o norte da França, enquanto a União Soviética iria. Aqui começa a ver a presença do comunismo no leste europeu, olha aí, presença do comunismo, como também dividir a Alemanha, seria em 4 áreas, haja vista que a França ia pegar um pedaço também, belezinha? Em Yalta, na União Soviética, já sem a presença de forças comunistas, nazistas na União Soviética, vai ser a reunião que vai criar a Organização das Nações Unidas, está o símbolo dela aí. Você sabe que ela tem a finalidade de realizar a paz mundial, reger as relações entre os países, quem sabe evitar conflitos e, a posteriori, medidas humanitárias, bacaninha. O leste europeu e a Alemanha Oriental ficaria sob a influência da União Soviética e a União Soviética iria libertá-la. E o oeste da Europa vai ser o ZEUA, principalmente depois do famoso dia D. Um elemento importante em Yalta foi a divisão da Coreia. E aí você lembra que a Coreia até hoje ainda é dividida. A Coreia do Norte, de influência comunista, e a Coreia do Sul, que é uma potência capitalista. Por último, em Potsdam, na Alemanha, hoje, tio, já dentro do território alemão? Sim, dentro do território alemão. Nós vamos desnazificar a Alemanha e daí a organização do chamado Tribunal de Nuremberg. Então, são alguns elementos, você vai estudar eles também na geografia do cenário geopolítico pós-nazifascismo. De boa? Dom Fernando, deixa um minutinho na tela aí para a gente fechar essa temática. Ok, galerinha. Alô, Cauane. Alô, galerinha de Dom Inocêncio de Canavé. Alô, Batalha, rapaz. Alô, eita, vai começar um fatality novo, ó. É a águia norte-americana, os Yankees aí com a sua bomba atômica aí. E o urso, representando um animal tradicional da Rússia, mas levando aí uma bomba, um projeto da União Soviética. Fatality! Que vai ser a chamada Guerra Fria. Então, terminou a Segunda Guerra Mundial e logo, em sequência, iniciou esse clima de tensão, de disputas, de diferenças, de oposição e quase de guerra, quase. Porque a guerra manteve-se fria. Se a guerra fosse quente, o mundo tinha implodido, galerinha. Se a guerra tivesse sido quente, teria sido uma guerra nuclear, atômica, entre essas duas potências. Mas a guerra foi mais light, foi fria. Foi fria, de boa? Para fechar, eu vou deixar aí na tela para você fazer o print
essa nossa tarefinha. Tinha mais umas 2 questões, mas eu acho que tá bom. Essa nossa tarefinha sobre o contexto da chamada Segunda Guerra Mundial. De boa? Lembrar que estamos aos vivos com Eliseu Martins. Galerinha está na sala de aula lá em Eliseu. Lá em Dom Inocêncio. Galerinha de Dom Inocêncio não conversou muito hoje, não estava muito para conversa. Galerinha de Canavieiras também. Adentrou agora a galerinha de Batalha. E você lá de Baixa Grande do Ribeiro, rapaz. Terra boa. É, do lado de Ribeiro Gonçalves. Beleza, Dom Fernando? Mostra o de grande aí agora, Dom Fernando. Me despedir aqui da galerinha. Próxima semana nós vamos dar continuidade com a temática de Segunda Guerra. Vou descrever melhor o chamado Holocausto. Vou dar umas dicas de filme que eu acho importante. E vamos colocar o Brasil no cenário da Segunda Guerra, já vista que o governo brasileiro enviou tropas e nós lutamos ao lado dos aliados contra as forças nazifascistas. De boa? Ó, deixando um cheiro na caixa do oi, um grande abraço. Lembrar, galerinha, que agora, em caráter excepcional, hoje, nós teremos uma palestra que vai ser feita aqui ao vivo, aqui do estúdio número 3, para todo o Piaguaí, para a galerinha que nos acompanha aqui no canal. Vai ser realizada a palestra de empreendedores digitais, para você também já estar imergindo nesse mundo aí, vamos dizer, das novas fontes de rendimento, né? A gente pode dizer que é uma espécie de fonte de rendimento, né? Pode ser também as redes sociais, utilizada para você como forma de empreendimento. De boa? Então, lembrar que agora vai iniciar a palestra, vou encerrar aqui, ó, deixando um cheirinho até a próxima semana e tchau!